Ocuvita, o programa da Associação de Autores na Huila, Asa Huila. Criar coisas pequenas e transformá-las em grandes. Ocuvita, aqui temos arte e cultura, com o patrocínio da Fábrica de Água Preciosa. Ocuvita, onde a arte é prioridade. Ora viva, chegamos. Este é aquele programa em que fazemos questão de dar a ouvir um pouco de arte, cultura, literatura e alguns conhecimentos acerca de vários assuntos que achamos pertinentes abordar. Você cria, nós ajudamos a promover. Assim é o Ocuvita. O programa é da responsabilidade da Academia de Autores da Huila e conta com o patrocínio oficial da Fábrica de Água Preciosa, captada da nascente natural do aquífero Esporão da Umpata. Já agora faço-lhe um convite. Depois do programa terminar, vá dar uma voltinha até ao portal da Academia de Autores da Huila. Vai gostar, nós temos a certeza. E aproveite, se tiver alguma obra para editar, lá é tudo gratuito e no formato digital. Mais moderno sem dúvidas. Basta apenas escrever no motor de busca Academia de Autores da Huila. Tão simples assim. E para começar, vamos ouvir música com os cumprimentos especiais de Avelino Mendonça. Hoje ele que está na técnica, eu sou a Gisela Borges e conto com o apoio em termos de realização do professor Valdemar Ribeiro. Escolhi propositadamente a música de Sanra Ângelo e Bruno Lopes. E vocês já vão perceber o porquê. Vamos à música, trio. Enxaguar a roupa, desaguar as mágoas pra lavar a alma. Enche a minha boca quando eu te vejo, mata a minha sede quando eu te beijo. Água pra brincar de bola de sabão, tem visita, aumenta a água do feijão. Pra escovar os dentes, pra ajeitar o cabelo, água da torneira e água do chuveiro. Pra fazer bater o coração e marejar os olhos com a canção. Transpirar meu corpo em seu calor, rega minha vida com o seu amor. Água, 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 água. Pra lavar o rosto, molhar a palavra, amanhar a terra e apagar o fogo. Água com açúcar pra acalmar do susto, não deixa água parada pra impedir o surto. Água pra fazer crescer um pé de alface, água pra benzer a criança que nasce, para refletir a luz do pôr do sol, entrar no mar, te amar nas águas do farol. Pra fazer bater um coração e marejar os olhos com a canção. Transpirar meu corpo em seu calor, rega minha vida com o seu amor. Água, 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 água. Coco, cacto, cola, tinta e rodo, copo, tanque, balde, vaso, pinga e boldo.
Peixe, rio, nuvem, planta, sal e cana. Obra, sêmen, homem, vida, luz e mama. Água pra brincar de bola de sabão. Tem visita, aumenta a água do feijão. Pra escovar os dentes, pra ajeitar o cabelo. Água da torneira e água do chuveiro. Pra fazer bater um coração e marejar os olhos com a canção. Transpirar meu corpo em seu calor. Rega minha vida com o seu amor. Água, 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 água. Ouvíamos assim o brasileiro Sanra Ângelo, cantor, compositor e instrumentista contemporâneo, a interpretar o tema Água. Pouco ouvido entre nós, mas no seu repertório conta com músicas como Amar em Minas e Simples Assim. No programa Ocuvita tudo pode acontecer, até ouvir músicas como esta, que foi lançada há mais de 10 anos, com o título Água. Ocuvita, tertúlias, quinzenalmente. Pois é, já se apercebeu, é dia de Ocuvita, tertúlias. E o assunto escolhido para hoje faz parte do nosso cotidiano e versa sobre um recurso que se torna cada vez mais importante, não só para as pessoas, mas também para as relações políticas entre países. Falo da água, daí o tema musical escolhido para abrir o Ocuvita Tertúlias de hoje, que tem como tema água potável, alimento líquido essencial, uma questão de saúde pública. É a nossa convidada, a Diretora Municipal da Saúde Pública do Lubango, a doutora Judite Santos. Bem-vinda para uma discussão, no bom sentido, sobre a água, uma questão de saúde pública. Muito obrigada pelo convite. Na área que dirige, saúde pública, há muito que se lhe diga sobre este líquido precioso, que é natural e que tende a ficar cada vez mais escasso, certo? Sim, tanto posso concordar contigo, atendendo que, apesar de olharmos para números muito grandes daquilo que é água na terra, mas nem toda a água que existe tanto está à disposição ou tem qualidade para o consumo. E conforme dizia há bocadinho, portanto, referia-se à água como um alimento. Em termos de alimentação como tal, a água está no centro daquilo que é alimentação, por isso é que é água igual à vida. E como é que olha para o cenário de uma África com muitas reservas subterrâneas de água e ainda assim este recurso não estar ao alcance de todos, provocando inúmeros problemas sanitários? Ok, é um problema que exige tanto um esforço grande. São grandes desafios. Por quê? Porque esta água, nem toda ela está à disposição para o consumo. Sabemos que temos águas subterrâneas, temos, de acordo com o posicionamento, a posição das populações que são os principais consumidores, é preciso que se faça um trabalho grande para se poder trazer água de qualidade até aos consumidores, que são os seres humanos. Então, dizer que ainda temos um trabalho grande. Se a água é vida, então o trabalho tem que estar posicionado também em primeiro lugar, com muitos recursos, exige esforços, mas terá que ser realmente feito. Mas acreditamos que será feito porque tem havido um esforço muito grande a nível do continente, temos estado a acompanhar.
Connosco está também o professor Valdemar Ribeiro, que dispensa qualquer tipo de apresentação e que já é nosso convidado residente para as tertúlias. Professor Valdemar, a escolha deste tema foi um pouco ousada, se tivermos em conta o conteúdo muito técnico que daí advém, acrescentando também o facto da sua escassez poder ser motivo de grandes discussões geopolíticas e até mesmo de luta de territórios entre países. É verdade. Geralmente as pessoas, na sua maioria, não têm muita preocupação com a água. Portanto, a água, como ela tem sido em abundância, então há um certo distrato para com ela. E, inclusive, as pessoas achando que a água é tudo igual. Então, nas escolas, aprendemos que a água potável é tudo igual, então só precisamos de água potável. A água é o principal alimento dos seres vivos e a água não é toda igual. De uma água potável para outra água potável há diferenças enormes. E nas escolas e nas instituições não analisamos esse lado. Então achamos que basta pôr uma lixívia na água e é só beber. Não é por aí. Ok. Doutora Judite, eu vou fazendo as perguntas. Isto aqui é uma tertúlia. Sempre que achar conveniente intervir, pode fazê-lo à vontade. Estamos aqui numa discussão aberta para concordar ou discordar de qualquer assunto, ok? Ok, muito obrigada, mas já agora gostava sim. de acrescer, portanto eu concordo plenamente, a diferença que existe. Porque nós temos o princípio, a ideia de que a água potável é toda aquela que está limpinha. Basta ela estar limpinha, pensamos que é água potável. Não é verdade. A água potável, tanto é aquela que está isenta de qualquer agente patogênico que faça mal à saúde humana, independentemente da cor ou do cheiro, porque às vezes, não, mas não está a cheirar mal. Não. É preciso que haja um trabalho portanto, tem que haver laboratórios que se ocupem de poder analisar até que ponto tem bactérias, tanto o trabalho de ver se tem alguma partícula. Por isso é que a gente aconselha, não havendo estes recursos, quando a água chega à casa de qualquer um de nós, deve merecer um tratamento final para o consumo. Isto é para permitir que a gente possa consumir água com a maior segurança possível, para evitar que então a gente tenha problemas de saúde pública, porque se consumirmos água potável não temos certamente problema, mas se não, teremos muitos outros problemas, porque a água contaminada e consumida diretamente é um problema, alimentos tratados com água contaminada também traz um outro problema, não deixa de ser um problema de origem hídrica. Portanto, a água é vida, mas a partir dela também podemos ter tanto a desgraça, porque dali advém muitos problemas de saúde. É preciso que a gente saiba definir e diferenciar o que é água potável. Sim, professor Valdemar. Pois é, temos essa análise, portanto, a questão patogénica da água, mas nós, como representantes de uma fábrica de água mineral na Huila, nós gostaríamos de aprofundar esse tema. Portanto, as águas têm o lado patológico delas, têm impróprios ou não para consumo, mas além disso elas também têm, portanto, são águas minerais. Portanto, a questão mineral também era muito importante começar a ser discutida, porque águas do rio são totalmente, apesar de potáveis que sejam, depois de tratadas, elas são totalmente diferentes, por exemplo, das nossas águas aqui da montanha da Xela, que são águas, no nosso caso, falamos do nosso caso, são águas profundas, aquíferos com 500 metros de altura, de profundidade, e como a nossa montanha é uma montanha especial, é uma montanha com mais de 1000
milhões de anos e está num processo de decomposição. As águas das chuvas vão penetrando e filtrando, de maneira que quando elas saem na nossa nascente natural, elas são denominadas águas levíssimas, que são bastante diferentes das águas dos rios, por exemplo, que também podem ser todas águas potáveis, mas são águas pesadas e as outras são águas levíssimas. E já agora, interrompendo, como é que andam os lençóis freáticos a nível da nossa província, tendo em conta que a água começa a ser um recurso escasso? Na província não se faz quase nada em relação à conservação das águas. As águas das chuvas poderiam e deveriam ser contidas através de pequenas barragens e não fazemos absolutamente nada. As águas profundas dentro da cidade são águas contaminadas e pouca gente tem acesso a águas de furos. São caros e também não é fácil o acesso. Mas também depende da profundidade do furo, porque já se diz que portanto, há pessoas que quando fazem um furo, se não tiver os metros suficientes, a água não sai boa para ser consumida. É crítica essa situação porque, por exemplo, nós para construirmos uma fábrica de água, segundo as leis corretas internacionais, a montante de onde vem a água, 1 quilómetro pelo menos, não pode haver nenhuma transumância, não pode haver nenhuma contaminação. E nós em Angola não cumprimos com essa regra. A maioria das fábricas localizam-se no meio de bairros, em qualquer lugar, sem se preocuparem com esse distanciamento. Uma fábrica que está num bairro e esse bairro tem centenas ou milhares de casas, para onde é que vão as águas das fossas? Elas naturalmente vão para os lençóis freáticos. É como os cemitérios. Para onde vão as águas das chuvas que passam num cemitério? Portanto, a água pode ser de alta qualidade, mas se ela se localizar, o ponto de engarrafamento se localizar no meio de um bairro, elas também vão ser contaminadas. O nosso caso aqui no Lubango, não vou citar exemplos, porque não é ético, mas no nosso caso no Lubango, com casas há milhares de anos, aqui na cidade, estamos a montante. Para onde vão as águas das fossas? Quando qualquer pessoa faz um furo com 50, 100 metros que seja, até 200 metros que seja, é lençol freático. Então as águas das fossas vão lá parar. Então não basta simplesmente fazer o furo. Depois do furo terão que fazer um tratamento das águas, senão não serão potáveis. Doutora Judite, grande parte, e já falando na contaminação de águas, grande parte das doenças dos países subdesenvolvidos, e Angola não está fora disto, estão relacionadas com a água que consomem, ou seja, água não potável. Como inverter este quadro? Como é que olha para esta situação? É uma grande preocupação. Portanto, primeiro começar a transmitir esta preocupação a toda a população, de que a água é vida, mas quando nós não lidamos com ela, quando não a tratamos como deve ser, quando não a usamos como deve ser, ela faz o processo inverso. É preciso que nós olhemos para a água e nos posicionemos primeiro. Tanto se é água parada, o que ela representa na nossa vida como benefício e como, tanto, um problema. Assim como quando nos deparamos com as águas subterrâneas, que são as águas negras. A gente vê nos bairros, águas a escorrerem das casas de banho, das fossas, como se fosse algo muito normal. Mas quando ocorrem doenças, nós gritamos. É preciso que cada um de nós faça um bocadinho para que todos façamos o melhor possível. Porque se cada um de nós olhar para estas águas como um problema,
abraçarmos aquilo que são as medidas de contenção ou de prevenção, rapidamente nós vamos perceber e vamos fazer melhor. É preciso que todos nós percebamos isso e possamos fazer. As águas paradas, por exemplo, no nosso contexto, é um problema sério por causa da malária. A malária é que mais, portanto, é o maior fardo em termos de doença e óbitos para o nosso país. Portanto, em primeiro lugar, em casos de morbimortalidade, temos a malária. Temos as outras doenças de origem hídrica, portanto, águas contaminadas. Temos a febre tifoide, temos portanto, a cólera, temos muitas outras doenças, não só tanto bebendo águas contaminadas, como comendo alimentos contaminados por águas, portanto, contaminadas, conforme diziam, porque essas águas que escorrem, por exemplo, que andam à solta, posso assim dizer, que circulam, portanto, acabam por tanto entrar para uma horta, dali já não sai, a gente pensa que aquilo é bom porque estamos a regar, tiramos ali o tomate, tiramos o alface, estamos a contaminar os alimentos e, consequentemente, as pessoas. E, quer dizer, todas essas situações, sem saber, mas se soubermos e pudermos lidar melhor com esta água, por pouca que seja, há de servir melhor como água e há de ajudar-nos a termos uma saúde melhor. É preciso que todos nós, todo cidadão tem que perceber isso. Porque eu, a partir da minha casa, recebo água, eu digo assim, esta água é água tratada. Mas ao longo da conduta, eu não sei o que terá acontecido. Se repararem ainda ontem ou antes de ontem, passou uma notícia do Lubito, onde havia, portanto, onde fizeram um desvio, e que caminhões e caminhões carregavam ali água. Fizeram um monte de ligações. Por mais que se trate aquela água, ela chega à casa do consumidor ao destino já contaminada. Então é preciso que tenhamos essa atenção. A gente diz assim, não pode ser da água, porque eu só bebo mesmo água da torneira. Como? Tem que ser tratada, temos que ter o cuidado de ferver, de filtrar, quer dizer, torná-la o mais potável possível. Não basta o tratamento que se faz nas estações de captação e tratamento, mas sim, quando chega tanto ao consumidor final, deve beneficiar, temos que ter esse cuidado, porque nós não sabemos o que acontece ao longo da conduta, porque mesmo essas águas a que nos referíamos, tanto águas das chuvas caem, entram para as fossas estão superlotadas, começam a transbordar, e então, aonde elas encontram uma conduta com uma perfuração, elas entram. Não precisa muita água para contaminar a água de uma conduta. Não precisa muito. E, tanto os agentes patogênicos reproduzem-se assim num ápice. Sim. Que tornam-se. E então, por mais que os governos façam, o cidadão deve fazer a sua parte para que possamos ter realmente água potável que permita ou que garantam saúde a cada um de nós, porque senão há de ser cada vez maior o problema de saúde pública devido à questão da água. Professor Valdemar, parece que queria dizer alguma coisa. Os próprios caminhões que transportam as águas e estão expostos à luz solar, a maior parte deles devem estar todos contaminados. Então, por melhor que seja a água, entra num caminhão contaminado, quando vai para a casa de uma pessoa, para os seus tanques, que muitas vezes também estão contaminados. Então as pessoas bebem água contaminada. Sai na torneira, ok, mas está contaminada. É um problema gravíssimo. Mas gostaria também de dar um exemplo para ver o nível de sensibilidade que representa a água. Uma pessoa que bebe água do rio tratada, não vou citar nomes das águas, por exemplo, a água do rio Kwanza, em Luanda, e que normalmente bebe essa água tratada, potável, etc. E uma pessoa que, por exemplo, bebe a água aqui da Serra da Xela, devidamente cuidada, e não que esteja dentro de bairros, fora do bairro, ao fim de anos, as pessoas que bebem águas de rio, chamadas águas pesadas, vão parar no hospital com pedra no rim. Já quando as águas são levíssimas,
passam por processos de filtragem muito profundos, não têm essa tendência de pedra no rim. Portanto, até na quantidade mineral das águas, muitas vezes as pessoas vão parar no hospital ou não vão. Portanto, são pormenores muito técnicos, mas que realmente distinguem uma água da outra. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Senão só para dizer que, portanto, para reforçar que as pessoas devem ter este cuidado e também dizer que no meio de um grupo de pessoas há quem desenvolve doença após consumir uma água contaminada, como podemos encontrar pessoas que já desenvolveram anticorpos de defesa. Eu, se não me contaminar, eu vou dizer, não, Gisela, essa água está boa, podes beber e não vai te fazer mal. Não é verdade. Depende também, portanto, isso varia de organismo para organismo. Por isso é que o melhor mesmo é tratarmos da água antes de consumi-la, seja para o que for. Nós temos notado também um certo desperdício na água. As pessoas pensam que a água é abundante, que é infinita, mas nós temos vivenciado cada vez mais a escassez na água. Como usar para não faltar? Eu vou entrar num tema que a maioria das pessoas realmente não se preocupa nem reflete, que é a origem da água. Há muita gente que acha que a água nasce na terra, como uma árvore. Plantamos uma árvore e ela nasce. E então a água também, como vem do fundo da terra, as pessoas acham que ela brota naturalmente do fundo da terra. Não, não é verdade. Os planetas receberam água através de asteroides há milhões e milhões e milhões de anos. No nosso caso da Terra, há 4.000 milhões de anos. Podemos citar, por exemplo, Marte, que também tinha água, está provado cientificamente, e essa água desapareceu, quase toda. Existem lá resquícios, mas ela também desaparece. No caso da Terra, somos 3/4 de água, água doce e água salgada, mas se não cuidarmos devidamente dela, com os problemas ambientais, ela também pode um dia desaparecer. Além de desaparecer, ela também pode ficar extremamente poluída. Nós não podemos beber água salgada. Então, como diz a Gisela, precisamos de ter mais cuidado com a água, porque ela é limitada. É o que se diz, e o ciclo da água nasceu perfeito, porém as mudanças feitas pelo homem têm tornado o seu caminho um pouco mais difícil para chegar até o consumidor. Daí, se calhar, nós hoje podermos afirmar que a água não é infinita. Ela não é infinita e nós vemos aqui na Huila, por exemplo, que anda todo mundo apertado com a água. Pouca gente tem disponibilidade de água. Às vezes é uma vez por dia, uma vez por semana e etc. Portanto, ela cada vez vai faltando mais. E com as mudanças atmosféricas, onde temos as depressões, os ventos, nós este ano aqui na Huila estamos a ter um problema grave, que é a falta de chuva. E essa falta de chuva, além do corte de árvores que temos tido, muito grande, extremamente grande, nós temos também as alterações climáticas no planeta, que geram depressões atmosféricas. Então, há vários dias, várias semanas, que à noite podemos ver os ventos a soprarem fortes. As chuvas do Lubango, aqui da Huila, vêm do Namíbia, através de nuvens que se evaporam lá e os ventos trazem para a Huila, chegam aqui com o frio, caem. Esses ventos estão a levar as nossas chuvas, as nossas nuvens para a Namíbia. A Namíbia este ano está cheia de chuvas e alagamentos. Então, realmente precisamos de ter mais cuidado
com o ambiente, plantação de árvores e etc. Senão a chuva vai embora. Doutora Judita, a nível do Lubango, como é que, e dentro dessa perspectiva, como é que a saúde pública vê o acesso dos cidadãos à água potável? Eu gostava de acrescer primeiro aquilo que foi dito agora. Hoje temos menos água no Lubango, penso eu, por duas principais razões. Primeiro, acreditarmos que a água está a diminuir. Segundo, o aumento excessivo de pessoas. Se ontem tínhamos a satisfação da água que havia à disposição, hoje já não se diz. Acredito que portanto, o número de pessoas no Lubango deve ter triplicado, se não um pouco mais. Logo, gastar o necessário. O necessário, portanto, a Organização Mundial de Saúde fala aí à volta de 20 litros por pessoa. Portanto, se nós gastarmos entre beber, cozinhar e tomar banho por dia 20 litros, certamente que vai dar para muita gente. Mas nós esbanjamos com a ideia mesmo de que a água é um bem, quer dizer, interminável, que é algo que existe, que não acaba nunca. Não é verdade. É preciso prestarmos essa atenção, gastar o necessário. Que conselho daria nesta altura como fazer o uso racional da água? O uso racional da água. Já começamos a receber restrições pelas empresas que fornecem. Hoje eu ouvi a PCA, tanto da empresa de águas, a falar, acho que foram há 2 dias atrás, onde ela dizia que agora, das 6 horas, parece-me que davam, só dão 3. E parece-me que é 2 vezes por semana. Já apertou. Então, nas nossas casas também devemos fazer uma gestão mais racional. Portanto, a gente encontra casas com uma torneira aberta, a jorrar água. Para quê? Ninguém sabe. Aquela água que está a jorrar ali, está a fazer falta a outras pessoas que a quem está a morrer de sede, não digo comer ou tomar banho. E então é preciso que o cidadão perceba isso, porque quando não haver água, por mais que os governos queiram, há de ser realmente muito difícil. Então é preciso que ganhemos consciência, comecemos agora a gastar menos, a gastar o necessário de formas a que sobre para os próximos dias. Aí sim, poderemos ter água para gastar, não esbanjando, mas para termos o suficiente para beberes no mínimo 2 litros de água, que com este calor acredito que há pessoas que devem estar a beber à volta de 3 litros para se sentirem hidratados, o que é necessário. Este calor exige hidratação, tanto para além daquilo que pode ser o normal nos últimos tempos. Precisamos de água para confeccionar os alimentos. Os alimentos, antes de serem confeccionados, têm que ser tratados. O tratamento passa por uma boa lavagem com água potável. Precisamos tanto do banho diário das pessoas, porque também sabemos que se a gente não toma banho, temos outros problemas. Se lembrarem, não sei se tiveram a oportunidade de perceber um bocadinho, o ano de 2019 nós tivemos um surto de sarna que aquilo metia medo. Em 2019 reduziu, vamos lá ver como é que fica em 2021, mas se não tivermos água, se tanto continuarmos com os mesmos hábitos e costumes, tanto certamente que não se consegue estancar, mas é preciso que se faça alguma coisa. Um banho diário é necessário realmente, mas é preciso que haja água. É preciso que as pessoas tenham este cuidado. Toda a água a ser utilizada, primeiro temos que ter atenção em ver se realmente tanto esta água é potável. A princípio nunca é. Chega a casa, nunca é. Temos que ter o princípio de que ela chega a casa, nunca é potável, porque por onde ela passa, por mais cuidados que se tenha, ela
circula aqui quase que na superfície, a contaminação ocorre com muita facilidade. Já agora, a água que recebemos em casa, para aqueles cidadãos menos atentos, como é que devem usar essa água? Como é que devem tratar? Apenas ferver é o suficiente? Devem ferver, para quem tiver, tanto ferver e deixar decantar. Tanto ali, tanto depois da fervura, se ficar aí umas 2, 3 horas. Também. Sim, Depois tanto. da fervura, Sim, portanto, para filtrar estaria a pedir um outro recurso. Então, para aqueles que não têm, é só deixar ela repousar, vai decantar. Para quem tem filtro, ouro sobre azul, ferveu, depois de ferver, tem que filtrar. Porque aí nós matamos as bactérias e os vírus e vamos tirar então aquilo que são as partículas físicas que, quando ingeridas, podem provocar-nos algum problema. Sempre, depois de ferver, decantar ou filtrar, aí está segura para beber. Para cozinhar, como ela vai passar pelo processo de fervura, ainda. Agora, com relação à água para o banho, também um outro cuidado. Não sabemos se ela tem algum produto químico que, posto na pele, pode provocar-nos alguma irritação. Se lembrarem, tivemos aí um problema, coisa de uns 2 anos, na Angola, com acusações de fez, não fez, foram águas. Tanto que não sei que produto corrosivo é que tinha, mas que depois concluiu-se que não era verdade, porque a água da estação de tratamento, quer dizer, das águas finais da fábrica, não tinham absolutamente nada, então era um outro problema. Mas até que se descubra, já muita coisa aconteceu. Então, para que a gente evite esses problemas todos, é só ter cuidado antes de consumir o tratamento que nós devemos dar a ela. Esta conversa está a ser bastante interessante sobre a água, mas eu vou propor uma curtíssima pausa no nosso debate, e porque o Ocuvita também tem a sua parte literária, para ouvirmos na voz de Clésio Borges a poesia de Elcio José Martins com o título Água da Vida. Se a água tem sabor, não sei, mas sei que sempre dela beberei. Vem da fonte ou da torneira, é companheira para a vida inteira. Cai a chuva cristalina, nasce o cio da terra menina. Semeia-se novamente a semente, dá vida a um novo ser vivente. A sede ela mata, alegra a seiva e beija a mata. O verde da mata virgem mata a fome em sua origem. A água que dá a vida, que veio do sopro, é a mesma que banha o corpo, é a lágrima que lava a alma, face molhada que a dor acalma. A água que lava o copo é a mesma que do copo bebe, frescor na mina incipiente, ternura do amanhecer nascente. Banha a vida e acalma a alma, rega o solo na caída, distraída se transforma. No rio corre mansa e faceira, cachoeiras de cristais caem livres em ribanceira. É a vida que se vai algemada na esteira. Quem pensa diferente tapa o sol com a peneira. No lençol se faz poupança. É reserva e esperança. Dá medo e segurança quando a natureza se faz vingança. Desprezar a natureza não é uma boa decisão. Falta d'água na nascente aniquila a população. Não adianta a promessa, reza a paz de lança. Plante flores em seu jardim, aproveita essa abundância. Elcio José Martins. Ocuvita. Todas as sextas-feiras, das 17 às 18, com reposição às segundas, das 9 às 10. Ocuvita, o programa que dá voz aos autores. Ouvíamos assim a poesia de Elcio José Martins com o título Água da Vida. Eu vou aproveitar o trecho que dizia o seguinte: desprezar a natureza não é uma boa decisão. Falta de água na nascente aniquila a população. Eu aproveito esta frase para perguntar: a água das fábricas e aquíferos deve estar em zonas protegidas? Até que ponto estaremos a desproteger a natureza versus saúde pública se não houver a devida proteção, por exemplo, das nascentes? No nosso caso, cumprindo regras internacionais e naturais, nós que exigem que a 1 km montante de onde vêm as águas,
não haja absolutamente nenhuma transumância, nenhuma forma de contaminação. Na Europa não permitem que se construam fábricas no meio dos bairros. Nós não fizemos só a 1 km, fizemos a 2. Compramos terras dos populares a montante e compramos também do governo, isolamos, cercamos totalmente e plantamos, reflorestamos. Portanto, o projeto da Água Preciosa, ela está dentro de uma reserva ambiental nativa com cerca de 250 hectares, onde as águas estão totalmente protegidas. Isto pensando no futuro. Se a fábrica agora opera, ela daqui a 100, 200, 500 anos também tem que operar. Então, criamos as condições necessárias para que isso aconteça. Sim. Também, voltando a um ponto anterior, gostaríamos de fazer um alerta que as duas principais barragens que temos aqui dentro do Lubango, mais ou menos, só temos duas, uma é a das Neves e outra aqui a barragem da Tundavala. Estão muito maltratadas. As águas atravessam as barragens e as duas estão a secar. E eu esta semana fiz uma entrada ali na Serra da Chela, para os lados da Chibia, e eu percebi que existem milhares de pessoas lá que se alimentam da água das neves. Quando as neves secar totalmente, esses milhares de pessoas que moram ali na zona da Huila, quem vai para a Chibia, elas vão ficar sem água. Então, há necessidade que as administrações locais também alertem, elaborem projetos. Hoje as Nações Unidas está totalmente aberta para financiar projetos ambientais de recuperação de barragens das águas. E não estamos a fazer nada por isso. Esse é um alerta importante. Sim, não sei se quer dizer alguma coisa. Sim, só para dizer que tanto é preciso continuarmos a transmitir a comunicação com as nossas populações, porque é mais fácil nós encontrarmos alguém hoje a pegar e entrar para uma dessas serras, para um espaço arborizado e começar a derrubar tudo o que é árvores por causa da lenha, do carvão, porque não tem a noção de que aquelas árvores tenham uma outra função. Então, é preciso que a gente, portanto, trabalhe, e nestas localidades nós temos as autoridades tradicionais, portanto, temos que trabalhar muito, porque senão há de ser realmente muito difícil. O planeta ou a Terra sem água não tem vida, acabou. Temos que nos mentalizarmos que sem água na Terra não há vida. E sem vida, qualquer um de nós morre. Então, A doutora Judite falou há pouco da crise no abastecimento e distribuição de água, e eu estive aqui a pensar que a agricultura já começa a sofrer com isso. Que soluções nesta altura nós poderíamos encontrar face à escassez de chuvas nos últimos tempos? Outra coisa também, Gisela, nós temos, se reparares, há riachos que ainda têm água. As suas margens conservam umidade, mas são poucas as pessoas que estão preocupadas em, por exemplo, fazer alguma coisa para a subsistência. É uma questão de andarmos um bocadinho e não esperemos. É preciso que a gente se preocupe. Temos que buscar soluções. Temos que encontrar alternativas, porque se estivermos à espera que a chuva caia, se não cair, como será? Este ano está um dos anos complicados. Nesta altura, hoje, a 21 de janeiro, não sei se desde setembro terá chovido aí umas 5 vezes, não me lembro muito bem. Menos, se calhar. Menos, se calhar. E essas tais vezes que caíram não foram daquelas habituais na Huila. Não são daquelas que eu vou falar, mas não conheço muito sobre a alimentação dos aquíferos. Portanto, neste momento, não sei qual é o estado dos nossos. Será para quanto tempo mais?
Portanto, acho que o meu companheiro conhece Melhor. melhor. Eu se falo sempre, querem falar de doenças, para mim é... Os aquíferos, se são mal conservados, eles esgotam. A água não... A pessoa olha, a água não é nada. A água é um ser vivo. Nós é que não percebemos isso. E quando nós oferecemos qualquer resistência que seja à água, ela desaparece, ela foge, ela vai para outro lugar. Se num caminho a gente criar uma barreira à água, ela não desaparece, ela simplesmente vai para outro caminho e desaparece. A nossa agricultura normal, a tradicional, ela consome muita água, exagera na água. Hoje em dia é necessário também que se levem algumas técnicas, o gota a gota, por exemplo, às populações tradicionais, para elas aprenderem também a poupar a água. Os aquíferos estão a desaparecer. Nós tínhamos um aquífero aqui na Sierra do Monte, onde eu há 30 anos ia buscar água lá, que regavam ali as plantas, as rosas e etc. Eu já não vejo mais essa água há muito tempo. Então, eu há 30 anos ia buscar água lá. Por quê? Porque de onde vem a água, do ponto de onde vem, ela é maltratada. Criam-lhe dificuldades. Mas só mais um outro ponto. E estamos a fazer furos na Sierra do Monte. Temos muita água na Sierra do Monte. Há um problema crítico, que é, se num furo nós temos X litros de água, suponhamos por hora, se no ponto de saída não se cortar essa fuga da água, o furo daqui a pouco esgota. E quando um furo esgota, a água vai procurar outro caminho. Normalmente aquele furo deixa de ter água, ou passa a ter menos água. É o que está acontecendo ali na Umpata, do lado do bairro da Palanca. Eu acredito que daqui a uns anos ali a água ali vai acabar desaparecendo. E muita gente a consumi-la. O que é que nós podemos fazer? É o que a doutora, tem falado, tem falado aqui, que é mais cuidado, mais racionalização e etc. Mais cuidado, não poluir, não cortar árvores, não destruir as nascentes. Tínhamos a nascente ali da Huila, a cascata da Huila. Parece que agora melhoraram um pouquinho, mas aquela cascata que era um ponto turístico de extrema qualidade passou a ser um ponto turístico sem qualidade. Parece que estão a fazer alguma recuperação lá, os privados. É mais um ponto de água que também está a ser maltratado. Falemos na produção de águas. Produzir para não vender. O que é que se propõe a dizer sobre isso? Pois, esse é um problema grave. Porque a água, todos têm que ter acesso à água. Pois, isso é um problema que eu realmente estou muito interessado em conversar. Não vou entrar nos aspectos económicos, senão vamos precisar daqui de mais meia hora para conversar. Sim, porque já temos muito pouco tempo. O nosso tempo passa bem rápido quando estamos a falar de assuntos interessantes. Mas como é que nós podemos produzir a água sem poder vender e chegar a todo o cidadão? Vê-se aí na comunicação social e etc., a nossa discussão que Angola tem que produzir mais e diversificar a sua economia. Ok. Mas o que é que adianta produzir mais e diversificar a economia se depois o cidadão não tem dinheiro para comprar? Nós vemos constantemente aí alguns produtores rurais, agrícolas, a produzirem mais tomate, mas depois tem que jogar o tomate fora porque não escoam. Ou porque a estrada não estava boa, ou porque os cidadãos não têm poder económico. Porque o Kwanza, nestes 2 últimos anos principalmente, desvalorizou muito. Então, a solução não está. O caminho natural é produzir mais e diversificar, ok. Mas a solução do problema grave que Angola vive
Não está no produzir mais, não está no diversificar a economia. Está no aumentar o poder econômico de cada cidadão, valorizando o Kwanza. Não é jogando mais dinheiro no mercado, é valorizando o Kwanza para que cada cidadão possa comprar mais um pouco de tomate, um pouco de batata, um pouco de água. E posso citar o nosso exemplo da Preciosa. Nós estamos parados quase praticamente toda a semana, paramos 3 dias sem produzir. Primeiro porque não temos interesse muito também em produzir, porque depois vamos fazer o que com o Kwanza? Se o Kwanza é uma moeda que está sendo desvalorizada, vamos trocar por dólar e pô-lo lá fora? Não é esse o nosso estilo. Okay. O nosso estilo é investir em Angola, na terra que a gente vive. Então não há por aí interesse em ter muito Kwanza no bolso, no banco. E já agora, falando em água engarrafada, qual é o perigo para a saúde, já aqui para a doutora Judite, dos consumidores quando vemos determinados armazéns sem qualidade para o armazenamento? Doutora? Então, só para eu concluir aqui o meu, o meu assunto, portanto, a solução do problema está na valorização do poder econômico de cada cidadão, para que ele possa comprar mais. Se ele comprar mais, qualquer empresa vai querer produzir mais, vai querer vender mais, com uma moeda estável. Então, é o caso da Preciosa. Não está interessada em produzir e também muitas vezes nem produz porque não tem energia elétrica. Então, ok. Então, é melhor não ficar parado. Essa é uma situação. Essa é uma situação muito importante. Doutora Judite. Sim. Também outra situação. O governo colocou o imposto de 14% do IVA sobre a água. A água é um bem essencial. Ninguém bebe água porque quer se divertir a beber água. O uísque sim, gasosa sim, refrigerante sim, mas água não, é um bem extremamente necessário. O governo, quando põe um imposto do IVA de 14% sobre a água, quem vai pagar é o cidadão. O cidadão, não tendo poder econômico, não vai comprar água. Se comprava 2 garrafas, só vai comprar uma garrafa. E muitas vezes nem garrafa vai. E vai consumir água da cacimba, vai consumir água maltratada. Depois, o que acontece com o cidadão? Vai parar no hospital com cólera. O governo vem buscar 14% ao cidadão e depois vai gastar 80% no hospital ou na morgue. Então, é necessário que haja uma reflexão profunda sobre determinados impostos que estão a ser aplicados. É importante isso. Doutora Judite, falando conforme eu dizia, portanto, eu falo de saúde. De saúde. Não falo muito de questões económicas, eu falo de saúde. Portanto, para mim, enquanto profissional, é preciso que a população tenha água à disposição. O necessário, entre 20 a 25 litros dia. Agora, que seja engarrafada, não é por aí, porque até a primeira necessidade não exige que seja água engarrafada e talvez seja por isso, acredito que tenha passado e vamos pedir esta reflexão, portanto, no sentido de ver a água numa outra posição, numa outra vertente. Conforme se vê os produtos da cesta básica, por quê? Porque quando a gente quando a gente organiza os alimentos, a água está ali no centro, significa dizer que ela é mesmo vida, então deve ter um tratamento bem diferenciado. Portanto, acredito que isso a qualquer momento poderá ser feito. Por isso é que o governo, eu vou me referir especificamente ao município do Lubango, há muitos projetos tanto para poder pôr água para o cidadão. Mas hoje nos deparamos com um problema, o vandalismo. Se nós pegarmos em todos os furos que foram feitos no ano de 2019 e 2020, hoje não sei se 50% desses furos funcionam, se fornecem água. Por quê? Porque já levaram as placas solares que alimentam, já levaram as bombas, já destruíram aquilo tudo. Então,
por mais investimento que se faça, se não se consegue conservar para manter e ir aumentando, não é possível. O recurso vai ter que ser mesmo comprar água engarrafada. E vamos encontrar então o problema do cidadão que não tem capacidade de compra. Aí o problema agrava-se mais. E depois também a qualidade do armazenamento dessa água. A qualidade do armazenamento. Eu visitei há mais ou menos 1 ano e tal, a última vez que visitei as nossas fábricas aqui no Lubango, para não tirar parte. Uma das fábricas que eu tenho assim presente, e eu digo, este deve ser o modelo. Eu pego e bebo com a maior segurança possível. Há fábricas que nós vimos que eu, se pudesse dizer alguma coisa, eu diria hoje, ou muda para cumprir aquilo que são as regras da Organização Mundial de Saúde, para que esta água seja realmente vida, ou então encerra. Porque é um outro risco, é um outro problema. E o que é que vai acontecer? Ao não conseguir vender, ele vai baixar de preço. Baixando de preço, nós vamos pensar que é uma oportunidade e vamos comprar. Estamos a pagar a nossa própria desgraça. E então é preciso que se tenha muito cuidado. Quando nós encontrarmos 2 águas diferentes, esta é 50, esta é 100, a gente tem que perguntar, por que uma é 100 e outra é 50? O que a gente não faz. Só depois do problema se instalar é que a gente... o barato sai caro. Sai caro. E é aquilo que o meu companheiro dizia. Eu vou pagar caríssimo num hospital, que às vezes o hospital não me vai resolver, e vou pagar mais caro ainda com a minha própria vida. E nós vamos ter que terminar aqui este Ocuvita, porque estamos em cima do tempo. Já porque tempo é dinheiro. Mas acontece quinzenalmente nesta emissora provincial da Huila, com uma recomendação especial face aqui ao tema abordado. Hoje não nos damos conta, mas a água é um recurso fundamental para a manutenção da vida na Terra. Então, digamos, não ao desperdício, sim ao tratamento, sim ao consumo consciente da água. 3 segundos, sou Valdemar. É importante que nas instituições de ensino se estude, se aprofunde o tema água. É muito, muito importante, porque a maior parte das pessoas não tem informação quase nenhuma sobre água. Outra coisa, é também importante que os médicos em cada região pesquisem e procurem saber quais são as águas que realmente cumprem com as regras, porque às vezes fala-se, não beba água mineral porque vai lhe fazer mal. Isso vindo de um médico. Tem que ter cuidado, porque pode estar a prejudicar aquela empresa que se esforça no bom sentido. Portanto, cada região, os médicos precisam de fazer uma pesquisa sobre águas, porque é um bem essencial. Pronto, este assunto parece que vamos ter que abordá-lo em próximas edições, porque ainda tem muito pano para manga. Aos nossos convidados, doutora Judite Santos, diretora municipal da saúde. Continuemos a criar projetos de promoção para não só conservar ou manter, mas podermos ter mais água no planeta, água de qualidade, tanto ensinar as pessoas como tratar a água de formas a que seja realmente vida, mas vida com saúde, e que os estabelecimentos de ensino falem um bocadinho mais sobre a água, para que ela represente realmente vida com saúde, tanto na vida de cada um de nós. Muito obrigada aos nossos convidados, assim que nos acompanhou durante este programa. Agradecemos por ter ficado até ao final. As despedidas são de Avelino Mendonça, que esteve na parte técnica, e da Gisela Borges, que deu voz ao encontro de hoje. Até para a semana. Ocuvita, o programa da Associação de Autores na Huila, ASA Huila. Criar coisas pequenas e transformá-las em grandes. Ocuvita, aqui temos arte e cultura, com o patrocínio da Fábrica de Água Preciosa. Ocuvita, onde a arte é prioridade.